Oi, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à nossa aula sobre os temperamentos na infância. O porquê é tão importante estudar sobre os temperamentos dos nossos filhos e, principalmente, como nós podemos falar com eles sobre o temperamento deles. Eu me chamo Fernanda Damasceno e tenho o prazer de conduzir com vocês este raciocínio para que a gente possa refletir sobre como estamos educando os nossos filhos e quais as ferramentas nós podemos utilizar para melhor educá-los, mas sobretudo, quem é o nosso filho? Então, se você assinou esta aula, se você se inscreveu, é porque você tem interesse sobre o tema dos temperamentos. Ou já sabe alguma coisa, ou não sabe quase nada, ou de repente você já até está aplicando a educação dos temperamentos na sua casa, mas ainda está com um pouquinho de dúvida na prática e quer ficar um pouquinho melhor. De toda forma, eu fico muito grata pela sua presença e quero te ajudar a compreender mais sobre este assunto, mais compreendê-lo sobre a melhor perspectiva que tem, como que nós podemos usá-lo ao nosso favor nessa jornada de educação. Bom, se você não sabe, só para ambientar um pouquinho, eu vou te ajudar a perceber um pouquinho, algumas características para a gente começar o nosso diálogo. Tem muita informação no nosso Instagram também sobre os temperamentos, mas depois desta aula eu vou te dar mais dicas de como se aprofundar ainda mais neste conhecimento, tá bom? Então vamos lá. Temos os temperamentos quentes e temos também os temperamentos frios. Nos temperamentos quentes, temos aquelas pessoas que são mais expansivas, que são mais extrovertidas. Temos aquela pessoa que se manifesta em todas as circunstâncias, em todas as situações ela marca presença, ela conversa com todo mundo, se envolve, está sempre rindo, comunicativa, fala dos seus sentimentos, também é muito criativa, geralmente tem pouca atenção numa coisa só, vive no mundo da lua, vive fantasiando com coisas diferentes, aquela criança que às vezes dá até um pouco de trabalho para estudar porque não consegue se concentrar muito, não consegue ter obediência em tudo que você já falou com ela. Essa criança tem um temperamento sanguíneo, mas eu prefiro dizer ar. Também, dentro dos temperamentos quentes, temos aquela criança que também é extrovertida, também marca presença por onde chega, mas tem uma forma mais firme de falar. Tem uma marcação ali das suas impressões, dos seus desejos, das suas vontades e às vezes falta um pouco de sensibilidade nas palavras com o outro. Essa criança é do temperamento colérico e eu prefiro chamar de fogo. Temos os temperamentos frios. Aquela criança que geralmente é mais tímida, que demora um pouco mais para se enturmar, que é um pouco mais temerosa, que está sempre ali na barra da saia da mãe, que tem até um tom de covardia, porque geralmente demonstra medo de fazer algumas atividades um pouco mais exigentes dela, que não sejam comuns ali ao dia a dia dela, que tem um pouco de receio, né? Às vezes acha que não vai dar conta de fazer determinadas atividades, mas que também é muito sensível ao outro, muito acolhedor. Essa criança tem um temperamento fleumático e eu prefiro dizer da água. Temos também aquela criança que também é ali mais introvertida, que também é mais reflexiva, mas que gosta mesmo de ficar mais sozinho. Ela é de certa forma um pouco até mais independente, né? Gosta das coisas mais organizadas, mais pragmáticas, não gosta muito de mudar os planos no meio do caminho e tende a ser um pouco mais restrita ali, não deixa ter muito acesso a ela na sua personalidade, nas suas brincadeiras. Esta é a criança que tem um temperamento melancólico e eu prefiro dizer da terra. Bom, por que eu prefiro chamar pelos elementos? Porque tratando pelos elementos, eu consigo ser mais justa e chegar mais profundamente na essência dos temperamentos. Eu consigo perceber um pouco mais a fundo o que eu realmente posso descobrir sobre o temperamento para me relacionar comigo mesma e me aproximar mais intimamente deste temperamento, percebendo a mim, percebendo a minha personalidade, percebendo o que este temperamento diz de mim e como eu posso me relacionar com este temperamento. Veja só, quem tende a estudar sobre os temperamentos
com certeza já ouviram várias fórmulas. O colérico é isso, o colérico é aquilo, o sanguíneo é assim, o sanguíneo é assado, tem o melancólico que tem tais traços, o fleumático que é desse jeito, desse jeito. Se for assim, pronto, já está classificado. A minha intenção neste curso com vocês não é simplesmente classificar e dar fórmulas a vocês, muito pelo contrário. É aprofundar no entendimento do que é o temperamento, para que você consiga assim perceber-se o que esse temperamento diz de você. Já percebeu que algumas vezes você vê algumas características e fica até na dúvida? Nossa, mas eu tenho essa característica também. Eu também faço isso, apesar de ser muito mais assim. É porque nós temos de toda a criação do universo está em nós. Nós somos o resumo do cosmos. Nós temos a possibilidade de encontrar com todos os elementos em nós também. Mas sempre vai ter aquele em que vai se destacar mais. Então, este que sobressai, este ao qual se assemelha muito mais ao meu modo de me relacionar com o mundo, a minha perspectiva, a minha forma de expressão, este é o temperamento que eu tenho dominante. Mas não significa que ele determina quem eu sou. Que então tudo que eu faço tem que ser seguindo este temperamento, porque senão isso vai virar um signo. E não é isso. A ciência do temperamento não é para isso. A ciência do temperamento percebeu que eu consigo perceber essas pessoas em classes separadas com comportamentos semelhantes. Mas eu não posso partir de que a pessoa é este temperamento, porque senão eu estou negando ali a nossa verdadeira essência. Quem nós somos? Nós não somos fleumáticos, nós não somos melancólicos, não somos coléricos, não somos fleumáticos. Nós somos uma pessoa de corpo, alma e espírito. E temos um temperamento. Essa é a primeira chave que precisa mudar na nossa visão sobre os temperamentos. E é isso que nós precisamos trabalhar cada vez mais profundamente. E eu quero te ajudar neste entendimento. Porque a partir do momento em que eu percebo que eu tenho um temperamento, então eu pego este temperamento e vejo o que eu posso fazer com ele. Mas quando eu me escondo sobre o rótulo de que eu sou este temperamento, então não tem mais o que fazer. Eu sou assim, pronto. E não é assim. Se fosse para ser assim, não precisaríamos então tentar tantas vezes educar o nosso temperamento. E aqui eu quero trazer o conceito de temperamento de Antônio Rui Marim, que eu gosto muito e vai te esclarecer melhor sobre isso que eu estou tentando te dizer, do porquê precisamos olhar para os temperamentos de uma forma mais correta. O temperamento, diz Antônio Rui Marim, é o conjunto de inclinações íntimas que brotam da constituição fisiológica do homem. É o conjunto de inclinações íntimas que brotam da constituição fisiológica do homem, que brota da estrutura do homem. Nós vamos perceber desta forma que o temperamento que eu tenho imprime em mim algumas inclinações que não são externas, que não são exteriores, mas que são íntimas. E é sobre essa perspectiva da intimidade, daquilo que este temperamento provoca em mim, que eu preciso ser mais honesta, então, para saber aonde que está a minha abordagem sobre os temperamentos. Eu já vi vários cursos, eu já vi várias pessoas falarem sobre os temperamentos e uma coisa que me motivou a fazer esta aula para você é porque em vários destes cursos e destas tratativas sobre os temperamentos que eu visualizei, tanto no Instagram quanto em livros também, e em pessoas já falando disso de uma forma até mais séria, mas estão sempre dando ali estratégias externas, exteriores à criança. Como usar a ciência do temperamento para educar o seu filho. Faça assim e ele vai fazer assado. Se você não quer que o colérico seja uma criança irritadiça, que brigue, então não atice ele, fale com ele só na hora que ele estiver calmo, não dê para ele motivo para isso, faça assim, faça assado e ele vai ficar calmo. Então você está parece até que a gente está adestrando os nossos filhos.
Aqui a gente começa desta forma, e se a gente desenvolve muito tempo nisso, e muita gente aplica isso até a si mesmo, quanto adulto, é como se fosse uma castração, aonde aquela pessoa que é irritadiça não pode mais sentir irritação. Aquela pessoa que é medrosa, que tem ali um pouco de receios de agir e por fim tem nela ali um pouco de medo, eu tenho que ensiná-la a não ter medo, a enfrentar isso de uma forma, com estratégias exteriores, com fórmulas prontas, simplesmente para que ela reaja da forma com que eu acho mais adequada, para dizer que a minha educação está funcionando. Por favor, isso não é educação. Isso está sendo como que é um tratamento animal. Perdoem pela palavra, mas é como se estivéssemos adestrando os nossos filhos. Preste bem atenção. Os nossos filhos nascem com temperamento. O temperamento nasce com todos nós. Se ele nasce em nós, ele está tanto no adulto quanto na criança. Ele está na nossa constituição fisiológica, então ele está conosco desde que nascemos e vai estar até o dia da nossa morte. Nós vamos ter que lidar com o nosso temperamento para a vida inteira. Em que momento você acha que é adequado você começar a despertar para o seu filho a consciência sobre o temperamento dele? O Pequeno Príncipe tem uma frase que eu sou apaixonada e você vai me ver repetindo essa frase em vários momentos dos lugares por onde eu passo. Os adultos esquecem que foram criança um dia. Lembra quantas vezes você era enfrentado ali pelo seu pai? Se você é uma pessoa do temperamento fleumático, você era enfrentado, as pessoas queriam que você fizesse coisas que você não gosta de fazer, como você se sentia? Sabe quando você tem aquela raiva e todo mundo quer o tempo inteiro, não, para, silêncio, sai daqui, não faça isso, não briga assim, não trata a pessoa assado, não pode isso, não pode aquilo. Como que você vai ficando por dentro? E se você é sanguíneo? Eu tenho um temperamento sanguíneo. As pessoas viviam chamando que era irresponsável, que era do mundo da lua, que nossa, olha só, nada que começa termina. E eu ficava ali meio que frustrada, aceitando isso pra mim. Imagine lá na infância como eu lembro o tanto que eu era maldita, assim, né? No bom sentido da palavra, no sentido correto da palavra. As pessoas diziam de mim coisas más a respeito do meu comportamento, de que eu não conseguia prestar atenção em nada, de que então não ia ter jeito, faz de qualquer jeito aí só para ver se ela consegue passar de ano, e não tinham paciência com meus estudos e nem eu mais acreditava em mim mesma. Quando eu comecei o processo de autoeducação, de autoconhecimento, eu tive acesso também à terapia dos temperamentos, a ciência do temperamento. E eu fiquei muito feliz quando eu percebi, assim, nossa, a Fernanda não é um ser de outro mundo. Existem mais pessoas com o mesmo temperamento que eu, que passaram pelas mesmas dificuldades que eu, e veja lá quantas pessoas conseguiram chegar mais longe. Eu tenho de carteirinha Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila era uma pessoa do temperamento sanguíneo e amou e desejou o céu, desejou a Deus com uma determinada decisão, porque ela pode ter uma determinada decisão, porque ela é uma pessoa. É isso que eu quero que a gente passe a olhar para os nossos filhos. É desta forma, como pessoa. É isso que precisa o tempo inteiro nortear tudo o que eu vou conhecer sobre a educação do meu filho. E tratando ele como pessoa, eu vou reconhecer que nele tem todas as características que está numa pessoa, inclusive a concupiscência, inclusive a tendência ao pecado. Santo Agostinho diz, eu quero ler para vocês aqui, ó, no livro Confissões de Santo Agostinho, quando ele fala bem assim, lá no item 7. E compreendi mais tarde, essa aqui é uma outra parte que eu quero ler para você daqui a pouco. No item 7, Agostinho recorda os pecados cometidos na infância. E ele diz assim, quem me poderá lembrar os pecados cometidos na infância?
já que ninguém há que diante de ti seja imune ao pecado, nem mesmo o recém-nascido, com um dia apenas de vida sobre a terra. Todos nós temos a tendência ao pecado. Todos nós temos a concupiscência em nós. Todos nós somos pessoas na integralidade. Isso significa que em nós existe a tendência à desordem. Ora, Fernanda, por que falar de pecado e falando de temperamento? Isso significa que dentro do teu filho, dentro de você, existe este movimento que traz uma desordem, que quer te impelir a pecar, que quer te impelir a fazer aquilo que você não deseja. Mas também existe em você a potência, existe em você a essência, existe no nosso filho a essência de Deus, a essência da bondade. Ele quer fazer o bem, ele deseja a verdade. Então eu preciso entregar para o meu filho a verdade de quem ele é. Eu preciso ajudá-lo quanto antes a perceber este movimento. As Lamentações de Santo Agostinho, né, nesse livro de Confissões, quando ele vai refletir acerca da infância, era justamente por perceber que desde pequeno existia nele essas inclinações, que desde pequeno existia essa desordem e o que poderia ser feito. O que pode ser feito, Deus nos revela, Jesus traz na Bíblia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu quero educar um filho mais livre, eu quero educar um filho consciente de quem ele é, consciente daquilo que existe dentro dele. Então eu posso educar o temperamento do meu filho sem ele. Ali mais adiante, agora sim, a parte que eu estava lendo, que está no item 8, quando Santo Agostinho fala assim, como aprender a falar? Aqui ele já está falando de quando ele sai daquela infância mais inocente, começa ali a aprender a falar e ele vai percebendo então os movimentos de consciência da criança. E diz bem assim, e compreendi mais tarde como eu aprendi a falar. Não eram os adultos que me ensinavam as palavras segundo um método preciso, como o fizeram mais tarde para me ensinar as letras. Era eu, por mim mesmo, graças à inteligência que tu, Senhor, me deste. Era eu que provocava, através de gemidos, gritos diversos e gestos vários, manifestar os sentimentos do coração, para que fizessem as minhas vontades. Preste bem atenção no quanto isso é profundo e diz que os adultos vêm com estratégias exteriores, cantamos, lemos para os nossos filhos, tentamos ensiná-los a falar, mas dentro deles existe uma inteligência dada por Deus, existe um impulso dos seus sentimentos, dos sentimentos do coração, e existe também a manifestação das suas vontades. Como fazer tudo isso? E a criança vai agindo, vai percebendo, e quantos de nós entramos neste caminho de autoconhecimento, de perceber toda esta realidade um pouco tarde? O próprio Santo Agostinho confessou, tarde te amei. Eu não poderia deixar de trazer Santo Agostinho sendo uma pessoa do temperamento fleumático, sanguíneo, como Santo Agostinho também era. E ele confessava, tarde te amei. Ó beleza tão antiga e tão nova, tu estavas dentro de mim e eu estava fora. Entenda que conhecer os temperamentos, a ferramenta dos temperamentos, usar este solo seguro, este conhecimento primário, é um conhecimento pequeno acerca de quem nós somos, porém é um conhecimento daquilo que a gente já pode começar a se voltar para dentro. Usar este temperamento como ferramenta para esta percepção deste movimento interior vai ajudar ao seu filho a tomar mais consciência sobre quem ele é, sobre o que acontece dentro dele. E tudo isso já vai então projetando
preparando o seu filho para uma vida de um autoconhecimento muito mais honesto com quem de fato ele é, com a verdade sobre si, percebendo ali as suas inclinações desordenadas, mas percebendo também a tua essência boa, que deseja fazer o bem e que pode, portanto, vir a dominar este temperamento, vir a atuar, a ser o protagonista dessa desordem e fazer com que o desejo dele de bem prevaleça. Isso já vai despertando nele essa força que ele tem vital e vai preparando ele para uma vida virtuosa, uma vida ordenada. O que é uma vida virtuosa? É aqueles hábitos em que eu emprego o meu esforço para obter um bom hábito. E este bom hábito, este esforço que eu tenho unido ali à percepção de quem eu sou, ou seja, este esforço humilde, que vai encontrar com a graça de Deus, se torna virtude. A partir do momento em que eu estou dando a conhecer o temperamento para o meu filho, eu já estou dando para ele um princípio de humildade, de reconhecimento, de conhecimento do que existe dentro dele, do que acontece com ele e orientando a ele o que fazer para fora e o que fazer para dentro. Então as estratégias exteriores são sim importantes, porque temos que orientar os nossos filhos no mundo. Mas eu não posso esquecer e omitir a consciência e como entregar isso aos nossos filhos para que ele tenha esta vida interior também, para que ele vá percebendo este movimento para dentro de si. Então, desta forma, a nossa educação pode ser muito mais efetiva, muito mais eficaz. É nisso que eu acredito, somando os conhecimentos que eu tive acerca do modo de conhecer da criança, acerca do desenvolvimento humano, acerca do conhecimento de quem realmente a pessoa é, que eu somei tudo isso e as experiências dentro da minha casa, as experiências com as crianças fora de casa, as pessoas com quem eu converso, com quem eu atendo no programa, e eu fui percebendo a capacidade que a criança tem de interpretação análoga do mundo real consigo mesma. O mundo, a criação, tudo que Deus fez se encontra conosco. Temos em nós um traço de tudo que existe na criação, pois somos ali a imagem e semelhança daquele que criou todas as coisas. Em nós ele deixou esses rastros para que nós pudéssemos fazer justamente esse movimento para dentro de nós. E é aqui que está a beleza de como nós podemos então apresentar isso para os nossos filhos. Já imaginou você chegar para o seu filho e falar assim: você é colérico, você é sanguíneo, você é melancólico, você é fleumático? Ele não vai entender nada. Se eu tratar os temperamentos simplesmente por essas nomenclaturas, eu estou colocando ali um rótulo pronto e extremamente abstrato, tanto sobre nós, adultos, quanto e principalmente sobre os nossos filhos. É necessário, então, que eu venha me aproximando e percebendo qual é o modo de conhecer do meu filho, como que eu posso conversar com ele sobre isso. E é por isso que a gente usa aqui, e eu gosto de usar, prefiro sempre tratar pelos elementos: água, fogo, terra e ar. Desta maneira, eu consigo apresentar para a criança aquilo que ela tem condições de receber e começar a interpretar, a se relacionar e a se perceber, porque este elemento diz dela. O nome não. A nomenclatura, os rótulos, as fórmulas, não. Isso não diz de mim. Quantas coisas, quantas características do temperamento do sanguíneo, por exemplo, não dizem de mim, Fernanda? Porque eu tenho a influência da minha educação, eu tenho a influência da cultura, eu tenho a influência da minha busca pela verdade, da minha busca pela santidade, dos meus esforços, das virtudes em que eu tento alcançar. Então tudo isso vai ali moldando os meus temperamentos, porque a minha personalidade também está sendo moldada. E um outro fator muito importante pelo qual precisamos nos atentar para a educação do temperamento dos nossos filhos é porque o temperamento ele tem uma grande influência no desenvolvimento da nossa personalidade.
ele tem uma grande influência até na formação do nosso próprio caráter. Porque a nossa personalidade, ela é construída diferente do nosso temperamento que nasce conosco, certo? Só que a nossa personalidade, ela é construída a partir dos nossos atos. Ela é manifestada e as pessoas vão dizer, nossa, quem é a Fernanda? Vão logo procurar o que a Fernanda fez, o que a Fernanda faz, como que a Fernanda se comporta. Isso vai formando então a minha personalidade. Isso vai então começando a imprimir qual o rastro que eu vou deixar na minha existência. E isso vai estar sempre ali vindo com a leitura do nosso temperamento. Então tem aquela pessoa que você olha e fala assim, nossa, aquele ali, ele é muito bom, é uma pessoa muito justa, porém tem um temperamento assim, é brigão, é turrão, é cheio da vontade, e você chega, mas aí vem com algumas qualidades, mas o tanto que imprimiu aqueles defeitos, o quanto ficou impresso aquele jeito. Então eu preciso ser honesta com o meu filho, de ajudá-lo a falar assim, o que você quer imprimir no mundo? Como que você quer se manifestar? Essas perguntas vão evocar do nosso filho o desejo que ele tem de ser bom. E vai ajudá-lo a perceber as possibilidades que ele tem de agir. Quando eu vou aproximando a ele, por exemplo, o meu filho mais velho, ele é colérico. Então eu falo para ele, apresento para ele o fogo. Veja bem como é o fogo. O fogo pode vir aceso ali numa vela e as pessoas usam para rezar, querem estar próximas. É bonito admirar o fogo da vela. As pessoas chegam próximas, o fogo da lareira no tempo frio, as pessoas se aquecem, gostam de estar próximas do fogo, mas quando o fogo vem com toda a sua força, com toda a sua potência, vem desordenado, ele queima as pessoas, queima e afasta as pessoas. E ele queima até a si próprio, porque quando ele se expande dessa forma, ele não consome como uma vela se consome até o fim da sua essência, até o fim da utilidade para a qual ele existe. Quando ele se consome com explosão, ele bum, explode, mas acaba. Ele se acaba mais rápido, aquela energia toda não dura, e depois o que ficou? Ficaram marcas profundas no outro e ficou quase que um aniquilamento de si mesmo. Perceba os incêndios na floresta. Quanto mal pode causar, porque foi um fogo irresponsável colocado no lugar errado na hora errada. À medida em que eu vou ajudando os meus filhos, ajudando uma criança a perceber este elemento, estas dicas, estas analogias, essas percepções daquele elemento que é da natureza se encontra com ela. E ela vai percebendo então a identificação que ela tem com aquilo. Mas mais do que um rótulo, você é colérico. Eu estou dando para o meu filho matéria-prima. Eu estou dando para o meu filho possibilidades. E ele vai percebendo então ali o que ele pode fazer com isso. Não é falar para ele, não deixe queimar, para de queimar, ser fogo é ruim. Não é. O nosso temperamento é bom, nosso temperamento nos foi dado desde que nascemos, então foi dado por Deus, é perfeito. O nosso temperamento é em si muito bom. Mas por causa da nossa desordem, ele traz em si uma desordem que nos causa mal e pode provocar mal ao próximo, aquelas pessoas com as quais eu me relaciono. E causa, lógico, uma desordem na nossa vida, no nosso modo de agir, no nosso modo de receber as impressões, receber a intenção do outro. Então é partindo por este princípio que eu vou conseguindo olhar para o meu filho e falar assim, vamos juntos. Não basta somente as minhas estratégias exteriores, não basta somente eu criar um monte de fórmula, agora eu faço assim, agora eu faço assado, nesta hora eu faço assim, naquela hora eu faço daquele outro jeito. Porque eu não estou ali com uma coisa pronta, eu estou ali com uma pessoa que é uma potência, que pode vir a ser muitas coisas.
Quando geralmente falamos da palavra filho, o que a palavra filho representa para você? Quantas e quantas vezes você não já ouviu e às vezes já até disse, já até pensou e às vezes até concorda, porque filho dá trabalho. Nossa, filho é resignação. Filho é sinônimo de dor de cabeça, de noites mal dormidas. Filho é trabalho para a vida inteira. Filho, Nossa Senhora, agora eu perdi minha vida, agora eu preciso entender que eu tive um filho, tudo parou e agora tudo depende. Eu preciso fazer tudo para este filho. E filho vai sendo um monte de sinônimos negativos, ruins, pesados, porque as pessoas, na verdade, olham para o filho e não sabem o que fazer com ele. Não sabe como se aproximar do filho, porque, tirando todas essas máscaras, o filho é uma pessoa. E uma pessoa, como eu disse, é o resumo do cosmos. Uma pessoa é um mistério inesgotável. Uma pessoa tem tantas potências boas quanto potências ruins e ela provoca em mim um movimento de sair de mim para me entregar a ele e de me abrir para recebê-lo. A teoria dos temperamentos, a ciência dos temperamentos precisa ser usada para nos ajudar nesta abertura, para ajudar-nos a nos aproximar deste filho por dentro, a adentrar neste mistério que é ele. E eu preciso, portanto, dar sim a devida importância a este pequeno conhecimento ao nosso respeito, porque é um conhecimento do qual nenhum profissional hoje pode desdenhar. Quantos profissionais hoje, inclusive, endossam e utilizam dos temperamentos em terapias sérias para ajudar as pessoas a se autoconhecer? O temperamento é o início de um processo de autoconhecimento. Se eu tiro isso da educação do meu filho, se eu não entrego para ele esta ferramenta e não vou fazendo junto com ele este trabalho, então eu não posso me dizer que eu estou comprometida com a educação integral do meu filho, porque eu estou deixando de lado um fator que é importante, que influencia no desenvolvimento da sua personalidade, influencia na formação do caráter dele, influencia na vida interior a qual ele tem, e influencia em tudo quanto ele vai receber e se relacionar do mundo. Se eu ignoro isso por uma certa idade e, sei lá, vou deixar esse assunto a ser tratado quando ele tiver mais consciência, quando ele for maior, quanta coisa ele terá deixado de aproveitar, de quantas possibilidades ele terá perdido e, principalmente, quanto tempo ele gastou agindo de formas que ele não precisava agir, sentindo coisas que ele não conseguia compreender que sentia e estava ali dentro. É por tudo isso que eu quero te convidar a fazer conosco este curso na íntegra sobre os temperamentos na infância. Como que nós podemos usar dos temperamentos para nos aproximar dos nossos filhos? E principalmente, como nós podemos revelar para ele sobre o temperamento dele. Temos muito mais ainda a conversar sobre isso. Eu ainda tenho muito mais coisa para falar com você sobre os temperamentos, sobre como ajudar o seu filho a conhecer os temperamentos. Eu quero te trazer o quanto mais eu puder de conhecimento sobre isto. Eu quero te trazer também estratégias exteriores que vão sim te ajudar a guiar o seu filho para fora, mas sobretudo, eu quero te entregar uma linguagem, uma forma sensível de olhar tanto para o temperamento quanto para o seu filho, para que a sua educação se torne mais efetiva, para que a sua educação se torne, então, mais assertiva acerca do temperamento e acerca de quem o seu filho é. E para que ele possa, então, começar a traçar um caminho de autoconhecimento, um caminho de percepção da vida interior, um caminho de trabalho, de potencialização das suas virtudes, do seu desejo de bem, para que ele possa ser mais indivíduo e não seja mais uma réplica dos mesmos, não seja apenas mais um colérico, mas para que ele seja uma criança que tem ali em si a possibilidade de agir e de ser
quem ele foi feito para ser. O Pedro Miguel, como eu lhe disse, quero trazer aqui um exemplo sobre como tem sido gratificante para mim, como mãe, ver como meu filho consegue hoje reagir diante das coisas, segundo o conhecimento que ele tem de si mesmo e do seu temperamento. Às vezes, quando ele está estudando, ele começa a perder um pouco a paciência, porque começa a ser um desafio um pouco mais apertado, e o colérico, por mais que ele goste de desafio, ele empaca nos desafios em que são muito difíceis e querem ignorar. Querem simplesmente passar por aquilo que ele vai dar conta, que ele acha que vai conseguir. Aquilo que ele acha que ele não vai conseguir, ele geralmente não quer começar porque não sabe lidar muito com as frustrações. Então ele começa a mudar de assunto, começa a querer outra coisa. Já percebeu isso no seu filho? Se você conhece algum colérico, e ele às vezes chega, vai, depende, ele, larga. Pois o meu filho às vezes quando está estudando, ele começa a perceber este movimento interior. Ele olha para mim e fala assim: mãe, eu vou tomar uma água, eu vou tomar um banho, porque eu estou muito quente e desse jeito não vai render, não vai adiantar. Ele vai lá, toma o banho dele, ele volta para o estudo dele e ele se autodesafia. Ele mesmo se coloca ali à disposição de olhar aquilo ali e terminar até o fim. Ele começa a controlar este elemento que tem nele e ele ganha as ferramentas de como fazer isso, porque se ele sabe qual é a essência da substância, que é fogo, que vai esquentar, então ele vai querer alguma coisa para se acalmar e retomar então aquilo que ele tem que fazer. Quando ele vai conversar comigo e começa a alterar o tom, ao invés de eu ignorar e deixar para corrigi-lo depois quando ele está mais calmo, eu simplesmente olho para ele: Pedro? Coloco ele ali no lugar dele. Neste alerta, ele percebe que... Calma, mãe, desculpa. Ele volta atrás. E na mesma hora ele tenta falar de novo. Eu percebo nele aquela ânsia que vem, aquela palavra já com um pouco mais de energia, aquele modo de conversar um pouco mais. Eu falo assim: tá, calma. E vou fazendo assim, ele vai se acalmando, vai falando e a gente dialoga naquele mesmo momento. Porque é um trabalho conjunto, é um trabalho em que eu faço para fora e que ele faz de autoconhecimento. Então, isso que eu tinha para falar com vocês nessa aula de hoje, sobre a importância do porquê falar com os nossos filhos sobre o temperamento dele e um pouquinho de como nós podemos fazer isso, mas ainda tem muito mais a ser apresentado, muito mais a ser trabalhado, e eu espero ter você conosco no curso na íntegra sobre os temperamentos na infância. Espero de verdade que esta aula possa já ter te ajudado em alguma medida, possa ter esclarecido alguma dúvida. Se você precisar de mais alguma coisa, conte conosco, procure no Instagram. Pode fazer contato, teremos o maior prazer de te ajudar, mas uma forma que nós encontramos de ajudar a você de uma forma muito mais intensiva, de uma forma até mais eficiente, foi elaborando um curso especificamente sobre os temperamentos na infância. Como eu preciso compreender os temperamentos, como eu posso ajudar o meu filho a compreender o temperamento dele, como que eu faço esse diálogo desta forma natural e nesta forma que de fato diz de nós, de fato nos ajuda a nos relacionar conosco a partir da nossa individualidade, do nosso ser pessoa. Então você não pode perder, tem muita coisa boa, muito material legal. Prometo que as aulas não são tão densas, o conteúdo ele é muito gostoso de ser conversado, então nós vamos aplicá-lo de formas mais fragmentadas para que fique bom para você ouvir durante o seu dia, no intervalo de uma tarefa e outra. Então são aulas ali de 15 a 30 minutos, preferi fazer mais aulas para poder fazer neste formato e ficar mais fácil de você acompanhar. Então, um dia que você está bem, está tranquilo, assiste 2, 3, 4, 5 aulas, não tem problema. Mas no dia em que não der, assiste ali um pouquinho a cada dia, 15 minutos, 30 minutos, e isso vai ser o suficiente para te ajudar a trazer para dentro da sua casa esta ferramenta para te ajudar na educação da sua família inteira. Ajuda tanto a você a lidar com o seu próprio temperamento, ajuda você a ajudar o seu filho, ajuda você em todos os relacionamentos.
te garanto que é muito bom. Tem ajudado, me ajudou bastante, tem ajudado a muitas pessoas e é isso. Se você tiver interesse, faça sua inscrição, o link está no e-mail que você recebeu do curso na íntegra. E eu tenho um segredo, uma oportunidade imbatível. Os 7 primeiros inscritos terão a oportunidade de fazer comigo uma consultoria de torno de 1 hora a 1 hora e meia sobre os temperamentos na sua família. É isso mesmo, você vai poder tirar todas as dúvidas, a gente vai avaliar como que você está convivendo, como que você pode fazer para conviver melhor, o que de fato está acontecendo e o que a gente pode ir melhorando, como que você pode ir conversando com cada pessoa. Porque aí você vai me trazer mais informações sobre a rotina de vocês, sobre a cultura que vocês têm, sobre a forma com que vocês conviveram, as idades, e eu vou te ajudar melhor. A melhor forma de falar com seu filho, vou te ajudar a melhor forma de você compreender para você mesmo e a gente vai ter ali muito tempo, dá para falar da família inteira. Então não perca, quem se inscrever agora vai estar concorrendo aos 7 primeiros. Vão ser os 7 primeiros inscritos neste curso, vão ter então direito comigo a uma consultoria comigo diretamente só sobre a sua família, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, foi um prazer enorme estar com vocês aqui nesta aula e eu aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço, fica com Deus!